Olá pessoal, sétimo ano A, e hoje nós vamos para a nossa última aula, a aula de número 3 de redação, ainda do primeiro bimestre, ok? Como eu falei para vocês, essa aula é sobre conto popular, uma sequência do caos, ok? Então, como o próprio nome diz, é algo que vem do povo. Nós temos uma imagem aqui que era usada. A maneira como está sendo contada a história aqui nessa imagem era a maneira que era usada nos antepassados. Então, contos populares são narrativas que podem ser desenvolvidas de forma conversacional, isto é, por meio de diálogos trocados entre os personagens por intermédio do narrador, ok? Então, os personagens podem conversar livremente ou não. Só o narrador fala. E esse narrador ele pode ser personagem, aquele na primeira pessoa. Ele conta a história da qual ele mesmo participa. Sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas e emocionais. Esse narrador também pode ser observador, aquele que conta a história na terceira pessoa, não participa dela, narra com neutralidade, isto é, apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade, não se envolve em nada. Porém, este narrador, ele conhece muito bem os personagens, sabe das coisas mais íntimas, dos sentimentos mais íntimos, dos medos, dos segredos mais íntimos do personagem. Ok? É um narrador onisciente. Quais são as características do conto popular? Observe bem. Tem o outro conto, né? E temos o conto popular. Esse aqui nasceu do povo, tá? A linguagem, ela é simples para facilitar a compreensão. Possui personagem, tempo indeterminado e espaço. Olha só, o tempo é indeterminado porque você não consegue dizer em quando aconteceu, onde, em que época aconteceu isso. Então não dá para delimitar esse tempo. O máximo que você pode dizer é se deixar vestígio, se foi de dia ou de noite, ou à tarde, de manhã. Mas a data precisa do tempo, época, não dá para. Ele é atemporal, ok? É uma narrativa curta e poucos acontecimentos. Por quê? Porque tem que ser fácil de lembrar para poder ser contada depois, porque se tiver muita coisa, as pessoas vão esquecer e não vão saber contar depois do que ouvir. São meios de transmissão cultural, são modos de ver o cotidiano. Nascem na oralidade, transmitido de pessoa para pessoa. A mesma característica que tem o causo, ok? Também é transmitido de pessoa para pessoa, também é de cunho popular, também é um meio de transmissão cultural. Todas as características que tem o conto popular tem o causa, ok? O discurso pode ser direto e indireto também. No discurso direto, como eu já falei na aula anterior, o personagem fala livremente, sem a presença do narrador. E o discurso indireto, o narrador conta os fatos ocorridos e não permite que o personagem fale. Há também momentos em que há a presença dos dois discursos, ou seja, ora o narrador fala, ora o personagem fala, como foi o caso que a gente viu anteriormente. Eu trouxe aqui um conto popular para vocês. E essa aula aqui ela é bem curtinha. O eu, o tu e o ele. Era uma vez o eu. Olha só como começa. É diferente, né? O caos não começa com era uma vez. Já o conto, ele começa. Mas também nem toda vez pode, não é algo genérico, tá?
Às vezes ele pode não começar com essa passagem que era uma vez. Era uma vez o eu, o tu e o ele que moravam na mesma rua, numa pequena cidade. Cada um deles vivia numa linda casinha, muito confortável, com vista para o mar. Os três tinham uma boa vida, pois nada lhes faltava. Tinham boa comida, muitos brinquedos e uma caminha muito fofinha, onde todas as noites se aconchegavam e sonhavam lindos sonhos. Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas, o eu, o tu e o ele sentiam que algo lhes faltava, mas não conseguiam descobrir o que. Numa linda manhã de sol, cada um deles saiu da sua casinha para dar um passeio e coincidiu de se encontrarem. Os três à beira-mar. Por um instante ficaram a olhar uns para os outros espantados, pois nunca se tinham visto antes. Então os três, curiosos em saber quem era cada um deles, começaram a falar todos ao mesmo tempo, perguntando uns aos outros quem eram, onde viviam e quais eram as suas brincadeiras favoritas. Depois de muita conversa, gargalhadas e brincadeiras, o eu, o tu e o ele descobriram finalmente aquilo que lhes faltava. Eles precisavam de amigos, precisavam de outros com quem pudessem partilhar os seus afetos, as suas conversas e brincadeiras. A partir daí, o eu, o tu e o ele passaram a ser nós, um grupo de amigos muito unidos e felizes. Autora T. Santos. Observe aqui que nós não sabemos o tempo, né? Não dá para determinar o dia, o mês, o ano. A única coisa que tem aqui do tempo é que em uma manhã de sol, né? Nós temos aqui personagens que vivem fatos, né? Que tem uma história a ser contada, ok? E a nossa aula vai ficando por aqui. No mais, um beijo para todos vocês. As nossas atividades eu vou colocar no grupo as páginas, tá? E fiquem com Deus. E os nossos próximos slides serão com aulas para o segundo bimestre. Tchau, meus amores.